Esse é o programa Perspectiva da TV Alemes, já em canal aberto, para conversar sobre um tema que é muito atual e que, de certa forma, gera preocupação e também engajamento em todas as esferas públicas. Vamos falar direcionado aí para o mês da mulher, com a Manuela Nicodemos Bailosa, que é subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, já desejando aí um feliz mês da mulher a todas as mulheres do nosso estado e do Brasil que acompanham a nossa TV Alemes. Seja muito bem-vinda, subsecretária. Obrigada pela sua disponibilidade e participação aqui com a gente. Obrigada a você. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, e aqui no nosso programa nós tratamos sempre de temas atuais, de interesse, relevância e também que repercutem nas mídias sociais. E você assumiu a pasta recentemente, né, agora no início de 2024, e para a gente introduzir um pouco do teu currículo, Manuela, eu queria saber quais são as suas expectativas, né, como é que foi, né, abarcar aí essa missão de estar numa pasta tão importante, tão estratégica para a sociedade, entendendo que nós hoje somos maioria. Sim, de fato, assumir a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres significa assumir um desafio institucional de colocar na agenda do governo do Estado do Mato Grosso do Sul as políticas públicas para as mulheres em todas as suas dimensões. Então, além de promover as políticas públicas específicas, né, para esse grupo social que nós representamos, também significa estar à frente da subsecretaria, ser desafiador, articular de forma transversal com as demais secretarias ações que diz respeito às mulheres na educação, né, no campo da segurança pública, na assistência social e das demais secretarias. Sozinha a gente não vai conseguir transformar a vida das mulheres sul-mato-grossenses, mas trabalhando em conjunto, a partir da dimensão da cidadania para as mulheres, né? Porque é importante dizer que nossa subsecretaria compõe a Secretaria de Estado da Cidadania, que é a primeira criada do país. Então, de fato, foi motivo de muito orgulho, né, de receber esse convite, me sinto muito honrada, mas a tarefa é bem grande. E também exige, né, nos exige uma habilidade de articulação institucional, intersetorial, para que a gente garanta a capilaridade das políticas públicas, ou seja, as políticas públicas para as mulheres precisam chegar até as mulheres do Mato Grosso do Sul. Às vezes, a gente acaba construindo as ações mais em Campo Grande, né, na capital, naturalmente, por vezes acaba sendo mais fácil de articular. Por outro lado, nós temos 79 municípios, então a gente precisa ter uma estratégia de levar essas políticas públicas para todos os municípios. E o interessante disso, subsecretária, é que hoje vocês estão atrelados, né, à pasta da cidadania do estado de Mato Grosso do Sul, que já foi desmembrada da cultura, do esporte e do turismo, mas eu acredito que vocês tenham peso de secretaria, né? Porque com as mulheres a gente acaba trabalhando muitos temas, como você mesmo disse, envolvendo o mercado de trabalho, combate à violência, né? Todas as questões dos direitos das mulheres. E aqui na Assembleia Legislativa, tema que está em evidência, justamente por conta de leis que a gente coloca aí a proteção das mulheres parlamentares e também do combate, agora um termo que tem se usado bastante, ao bullying, né? O fato da mulher não ser desprezada ou não ser incitada pelo fato de ser mulher. E, nesse sentido, quais seriam os principais desafios aí para esse ano, subsecretária? Você traz vários elementos muito interessantes, Lívia. O primeiro deles, na verdade, para além dessa questão de ser uma secretaria desmembrada, na verdade, ela é criada na medida que o governo do Estado, né, compreende quanto é importante e fundamental a visibilidade para os grupos historicamente excluídos da sociedade, que são as ditas minorias, mas, na verdade, nós não somos minoria, né? As mulheres, por exemplo, como você disse, nós somos a maioria da população. Então, ter uma Secretaria de Cidadania que vai propor políticas públicas específicas para a população indígena, para que promova a igualdade racial, para as mulheres com deficiência,
para a juventude, né, para as mulheres, para a população LGBTQIA+, e para as pessoas idosas, reflete uma compreensão do governo do Estado cidadã, porque somos, a história nos excluiu, né? Toda a história da humanidade acaba por nos deixar à margem, e isso tem várias explicações sociais, estruturais, históricas e antropológicas. Portanto, na medida que tem um governador que compreenda que para a gente conseguir transformar a realidade, alterar e combater as desigualdades, a gente precisa ter política pública específica. Então, é nessa compreensão que a Secretaria da Cidadania nasce, né? E aí, o que isso representa na prática? A nossa capacidade mesmo de compreensão histórica desses públicos, mas, para além disso, da promoção de políticas públicas que representem o acesso, né, a oportunidades, né? Então, por exemplo, oportunidades de igualdade. As nossas diferenças no Mato Grosso do Sul, nós temos diferenças raciais, diferenças sociais, diferenças étnicas, geracionais, elas não podem representar ou dar margem para as desigualdades. Então, no caso das mulheres, elas significam potência, né? Nós somos um Estado muito plural. Então, por exemplo, no caso das políticas públicas para as mulheres, a ideia é a gente aproximar dessas diversidades de realidade das mulheres, como vou dar um exemplo, no caso das mulheres ribeirinhas. Então, agora, estava prevista para março, mas a gente vai acabar realizando em abril, uma atividade lá em cima, na Serra do Amolar, com um grupo de mulheres, onde não chega as políticas públicas, onde essas mulheres acabam ficando à margem, né, de acessos a políticas sociais básicas, e aí diante de um problema como violência, por exemplo, né? Nós tivemos há uns 15 dias uma tentativa de feminicídio numa fazenda no Pantanal, e essa mulher procurou ajuda, ela buscou a rede de atendimento, e aí o que aconteceu? Era à noite, o helicóptero não podia ir, a embarcação não podia ir, e ela quase morre, assassinada. E ela grava um vídeo, ela consegue divulgar esse vídeo, e aí que a ajuda chega. Então, nós precisamos representar as ações estratégicas que viabilizem o acesso às políticas públicas para, de fato, justificar a nossa existência, né? Então, o desafio passa por aí mesmo, da gente conhecer as nossas diversidades e nos reinventarmos no sentido de acesso, né, às políticas públicas para todos esses segmentos. Então, é sobre isso, assim, nós estamos próximo, né, ao mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, falando um pouco da Assembleia. Nós realizamos, semana passada, uma atividade muito importante com a bancada feminina. Infelizmente, só a deputada Mara estava presente, nós temos 3 deputadas, porém, ainda bem que a Mara estava presente, porque a Mara Caseiro, hoje, a nossa deputada, representa uma liderança, ela é a presidente da Comissão da Mulher, e ela tem pautado já faz muito tempo assuntos relacionados à nossa condição feminina, à nossa participação política, o enfrentamento à violência contra a mulher, e aí nós realizamos... Mulheres para casa, né, aqui para discussão, aqui para a Casa de Leis. Exatamente. E aí a gente fez uma atividade na sexta-feira para discutir mulher, participação política e violência política de gênero. Como você trouxe esse elemento do bullying, nós temos, na verdade, também a questão da misoginia, né, que é uma campanha do governo federal, é uma expressão nua e crua do patriarcado, que a gente ainda não conseguiu derrotar, o patriarcado, o machismo, a violência. E a misoginia e o bullying nada mais é do que são essas expressões, né? A misoginia é o ódio, a humilhação às mulheres pelo fato de serem mulheres, praticadas por homens, mas também por mulheres, né? Tanto que o bullying existe para comprovar que, infelizmente, nenhum ser humano está inerente de discriminar uma mulher. Infelizmente, as próprias mulheres reproduzem isso. E por quê? Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce com... as pessoas são levadas a ter comportamentos preconceituosos, a reproduzir desigualdade, elas são educadas, e do mesmo jeito que elas são educadas para serem assim, elas podem ser educadas para promover uma educação para a igualdade, elas podem promover valores, uma cultura de paz, elas podem e devem promover respeito. Então, é importante dar visibilidade para esses tipos de violência, mas mais importante que isso é a gente promover a cultura de respeito
a cultura de paz, a cultura do não sexismo, quer dizer, essa separação entre homens e mulheres que acabam que geram desigualdades estruturais nas relações sociais, a gente precisa combater, Lívia, já passou da hora. Em pleno ano 2024, nós já tivemos 6 feminicídios em Mato Grosso do Sul, nem terminamos o mês, o segundo mês do ano, nós tivemos 6. E então, assim, é muito necessário que iniciativas como que nós tivemos semana passada, em parceria com a Assembleia Legislativa, continuem. E nessa oportunidade, na sexta-feira, a gente encaminhou uma reunião ampliada com as representantes dos partidos políticos que estavam presentes, junto com a bancada e nós da subsecretaria, para pensar uma atividade grande no mês de março, que debata, né, participação política, poder e violência política de gênero. Porque, assim, não adianta a gente levantar uma bandeira dizendo assim, venham mulheres, participam da política, e o sistema eleitoral não dê condições para elas permanecerem na política, para elas concorrerem em pé de igualdade. Elas saem, muitas vezes, seladas, assim, destruídas de um processo eleitoral, porque elas se doam de um jeito, porque o sistema não é feito para que a gente participe. Nunca foi feito. Então, cada conquista... hostil, né, para mulheres, às vezes. Exatamente, quase sempre. Então, à medida que a gente conquista os nossos direitos civis, trabalhistas, políticos, vem uma estrutura toda patriarcal, machista, para poder desconstruir. Então, além da gente lutar para conquistar, a gente tem que lutar para ser vigilante. É muito difícil, né? É muito cansativo, às vezes, essa luta, esse trabalho, mas ele é necessário. Enquanto tiver uma mulher que é silenciada dentro da política, enquanto uma mulher for desrespeitada pelo fato de ser mulher, enquanto houver uma mulher que não consegue compartilhar o serviço doméstico com o companheiro, que ele não compreenda que ninguém vive sem aquele trabalho, portanto tem que ser compartilhado, e quando tiver uma mulher violentada, vai ter, nesse país, políticas públicas para as mulheres. E, subsecretária, um tema muito atual que a gente gosta de trazer aqui para o Perspectiva é a questão do auxílio da tecnologia no desenvolvimento das políticas públicas e também sua aplicação. Nós falamos aí agora de um caso na Serra do Amolar, de que, graças a um vídeo gravado pela vítima, ela conseguiu ser socorrida. E você é socióloga, é pesquisadora, e nesse âmbito do teu trabalho, eu gostaria até de saber de que forma, né, o Estado, a própria subsecretaria, já utiliza dessas ferramentas para auxiliar as mulheres, para que elas possam não apenas recorrer aos direitos, mas também em termos de acesso à informação e capacitação, combate à violência e também a questão da segmentação do público feminino, né? A gente está comentando aí das mulheres indígenas, das mulheres negras, das que trabalham, das que ficam em casa, né? Como é que a tecnologia auxilia tudo isso? Bom, primeiro, assim, dizer que o caso de tentativa de feminicídio não foi na Serra do Amolar, foi em outra região do Pantanal. Serra do Amolar, eu citei que a gente vai né, fazer uma parceria, em abril, em parceria com a ECOA. Inclusive, assim, depois que a gente voltar, se a gente tiver acesso a passar um pouco a TV Assembleia, né, a rádio, os meios de comunicação da Assembleia, que são bem legais, o programa da Lemes, que a gente possa compartilhar como foi essa experiência, porque são raras, sabe, Lívia, as experiências que chegam nesses territórios mais distantes. Sobre a questão da tecnologia, né? Tá claro que para esse governo do Estado é fundamental a inclusão digital, a inovação, né? O acesso às mídias, às tecnologias e principalmente, a gente trabalhar através dessas redes. Bom, durante o ano, nós temos um conjunto de ações que são oriundas dos meses alusivos a várias temáticas, como, por exemplo, em junho é a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio e à Misoginia. Nós temos ações do Agosto Lilás, né, que também trabalha o tema da violência. Nós temos uma previsão esse ano de fazer uma articulação transversal com a Secretaria de Educação para irmos para as escolas. E a Subsecretaria da Juventude também para trabalhar as adolescentes e os adolescentes nas escolas. Porque um dos desafios, e a tecnologia é bem interessante nesse sentido, a tecnologia digital, é aproximar a pauta da juventude. Porque a tecnologia é atrativa, né? Hoje não tem como trabalhar descolado desse elemento digital.
e que deve ser cada vez mais levado à acessibilidade de todas as pessoas. Então, está colocado esse desafio, todas as nossas ações da Subsecretaria de Mulheres têm debatido isso. Então, por exemplo, no mês de março, a gente vai fazer, junto com a Subsecretaria da Pessoa Idosa, Cine e Maturidade, né, para levar discussões inerentes à vida das mulheres, às mulheres idosas. Com a juventude, a gente vai discutir esse calendário, né, nas escolas, junto com a Secretaria de Educação, e na medida que a gente vai transversalizando a pauta das mulheres, a gente precisa também incorporar essas estratégias da mídia. Então, na verdade, a gente está aprendendo, a gente está aberta a ideias e sugestões, e também o compartilhamento de saberes, né, porque ainda é muito novo esse debate, né, da inclusão digital, da mídia, do uso de tecnologias. E a gente tem discutido isso e tentado ter ideias. Então, por exemplo, nós temos o Instagram da Secretaria da Cidadania. Ali é divulgado, né, promovido uma série de conteúdos de todas as nossas subsecretarias, e a gente precisa divulgar mais, porque é através dessa rede social que a gente consegue chegar nas pessoas. No Carnaval, foi feito um processo muito interessante sobre o protocolo Não é Não, né? Nós fizemos uma articulação com a Brasel, o Conselho Estadual de Direitos das Mulheres apoiou também, outras organizações, e nós distribuímos e fixamos cartazes nos estabelecimentos noturnos e no circuito de Carnaval. Nesse cartaz, teve uma inovação, tinha um QR Code, e esse QR Code, a pessoa aponta para o QR Code e ela é levada a uma página que coloca todos os números de telefone da rede especializada de atendimento à mulher. Então, tinha o telefone da Casa da Mulher Brasileira, da Delegacia da Mulher, da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, 180, né, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Então, foi um recurso digital, inovador e dinâmico que a gente aderiu para essa ação do Não é Não. E a gente vai fazer a mesma coisa no 8 de março. Vai ter também, a gente vai entregar um medidor da violência, que é uma filipeta, e ele vai dizer os tipos de violência, e atrás ele vai te levar, através do QR Code, para um quiz. E esse quiz, a mulher vai preencher, e ele vai gerar um medidor da violência, para saber se aquela mulher sofre e em que nível ela sofre a violência. Então, é isso, a gente vai aprendendo e incorporando, né, esses mecanismos digitais para acessar e divulgar as informações sobre as mulheres, as políticas públicas, e, nesse caso, o serviço de atendimento àquelas que vivenciam alguma situação de violência. Até porque as questões tecnológicas, né, as ferramentas, elas estão em constante evolução e a gente vai aprendendo como utilizar conforme as ferramentas também elas se modernizam e o acesso se populariza. Eu dei o exemplo da situação do Pantanal porque antigamente não era possível que isso acontecesse, né, que a vítima em tempo real pudesse pedir um socorro e ter esse atendimento assim de forma tão célere. Se não fosse com a ajuda do celular, se não fosse com a ajuda da rede social ou de um vídeo. A sua percepção foi excelente, Lívia. De denúncia, né? Pode ter salvo a vida dela. Pode ter salvo a vida dela. Canais da polícia, da Casa da Mulher Brasileira, né? E nem faz tanto tempo assim. E a gente observa que a evolução ela é muito rápida. E voltando a essa questão do não é não, do combate à violência, da mulher entender o seu papel na sociedade, por que ainda falar sobre isso é tão importante? Muitas pessoas nas ruas, ou quando a gente vai debater projetos, às vezes questionam, mas agora só se fala de violência contra a mulher, né? Só se falam desses temas, desses assuntos, mas eu acredito que é importante que a gente não pare de falar disso, né? Até por conta dessa cultura que nós temos, de normalizar que a mulher ela pode ser diminuída, por exemplo. Perfeita a sua percepção, e é por isso também que a gente quer fazer uma atividade com os meios de comunicação em Campo Grande, para discutir a narrativa que a mídia tem dado para essas notícias, né? Porque a gente precisa estar na mídia com os meios de comunicação e eles precisam reproduzir, eu acho, creio eu, certas outras narrativas. Por exemplo, vou dar um exemplo, isso que você trouxe. Por que é preciso a gente continuar falando da violência? A maioria das notícias e dos casos de violência e feminicídio
tem a seguinte manchete, e essa é a narrativa de fato. Ex-marido não admitiu o término do relacionamento. Ex-namorado não admitiu que a mulher terminasse a relação. Ex. E sempre vinculado a uma reação covarde, violenta e trágica, né? Feminicida, ações feminicidas contra mulheres que colocaram fim num relacionamento afetivo, enfim. Por quê? Há opiniões de que a gente avançou, e de fato, né, os marcos legais comprovam isso, as políticas públicas. Hoje nós temos uma subsecretaria de Estado das mulheres, que eu já expliquei quais são os motivos que a gente exige. Porém, esses comportamentos machistas, onde ainda as mulheres pareçam propriedade dos homens, ou seja, se você não estiver comigo, você não vai mais estar com ninguém, portanto, eu quero que você morra. Portanto, eu vou matar os filhos na sua frente, ou eu te mato na frente dos filhos, que é uma coisa que está acontecendo muito, para poder, no caso das mulheres trans, né, são mulheres, são mortas com muito requinte de crueldade, né, com facada em partes íntimas, destruição dos seios, facada no rosto. Então, assim, o ódio expressado nos crimes contra as mulheres evidencia a necessidade de continuar falando da violência, porque é ódio, se trata de ódio, de humilhação, de não aceitação por conta do machismo patriarcal, né? É toda uma história de humanidade construída a partir do não respeito às mulheres, do não respeito ao desejo, às escolhas das mulheres. Então, se a gente ainda tem um número elevado de crimes, que muitas vezes o que me incomoda na imprensa é que colocado assim, por ciúmes, né? Porque ele estava alcoolizado, ele estava drogado. Não, os homens matam as mulheres porque eles se acham proprietários do nosso corpo, das nossas vidas, das nossas decisões. E por que acontece isso? Porque há uma cultura de comportamentos que permitem que eles continuem achando isso. Portanto, essa cultura de comportamento, esses modelos de relações históricas, porque isso não é de agora e não é à toa, tem um motivo para ser assim, eles determinam quem vive e quem morre. E quem está morrendo... A culpa é da vítima, mesmo que a vítima nem esteja viva. É a impressão que a gente tem, né? Quando é um término de... E é exatamente isso. Então, é uma situação envolvendo ciúmes, acaba jogando também o peso dessa responsabilidade para a vítima. Enfim. Você pode perceber as fotos que são veiculadas das mulheres quando tem uma notícia de feminicídio. O jeito que, às vezes, a matéria é escrita. Então, é muito sutil a forma que, infelizmente, ainda é vendida a narrativa de que ela, a partir de algum comportamento dela, que ocasionou a violência, e não porque ele era feminicida, não porque ele odiava. Você não vê falar nas notícias misoginia, você não vê falar nas notícias que saem de feminicídio a perversidade do autor, do criminoso, do feminicida. É ali sobre a relação possessiva, a relação da mulher, é o que ela fez ou deixou de fazer, provocou. Então, é necessário falar de violência ainda, infelizmente. Eu adoraria que o mês de março a gente falasse de outras coisas, e a gente vai falar de outras coisas, só que, infelizmente, a gente está morrendo. A cada 13 segundos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. 13 segundos. A cada 7 minutos, uma é estuprada. Não é normal, não é aceitável, não é razoável que numa sociedade que se diz, abre a boca para dizer que é democrática, aceite essa violência em silêncio. Nós temos, Lívia, N casos de que os vizinhos escutaram a mulher apanhar a noite inteira e não ligaram para a polícia. E por que quando tem festa à noite, quando tem alguma briga de outra coisa, as pessoas ligam para a polícia? Elas se sentem ameaçadas, mas o valor da vida da mulher não é motivo suficiente para que alguém ligue para a polícia, reaja e interfira e meta a colher. Então, é preciso falar de violência, só que é preciso falar de violência através do debate de desigualdade de gênero, porque não está resolvido isso. Os homens ainda acham que podem matar, tirar a vida de uma mulher porque ela não quer ficar com ele. Os homens acham que a tarefa de sustentar uma família do ponto de vista da reprodução humana, de deixar uma casa limpa, de ter comida na mesa, de ter uma roupa lavada, é tarefa exclusivamente feminina.
Os homens acham, os meninos são educados assim, acharem que o espaço público é o espaço deles, e o espaço privado é o espaço delas, e que isso, modificando, que gera violência. Olha só, as mulheres modificando os espaços que ocupam, que é justificativo da violência. Então, as armas é um outro debate também que tem que ser feito. Muitas vezes que são utilizadas são armas que as pessoas que utilizam as armas, os feminicidas, eles têm posse, né? E então são várias situações que o Estado precisa resolver também para prevenir e enfrentar a violência contra a mulher. E passa pela prevenção, sabe, Lívia? A gente fala muito de enfrentamento, de leis, de marcos legais. Eu acho que tem uma dimensão da prevenção, por exemplo, medida protetiva de urgência. A gente tem que dizer quantas que foram deferidas, o quanto isso salva a vida das mulheres. Dos 8 feminicídios que teve ano passado em Campo Grande, uma só que tinha medida protetiva, de 8 feminicídios. Então, tornozeleira eletrônica, políticas de prevenção e, principalmente, o envolvimento da sociedade. Esses programas que a gente dá entrevista, como agora a gente está fazendo, precisam ser divulgados em massa, sabe? A gente tem que divulgar, que compartilhar, porque são nesses espaços que a gente fala desses assuntos, e são assuntos que passam pelas mudanças culturais, mas de comportamentos. Não é cultural, sabe? Não é simplesmente cultural, uma mulher, ninguém gosta de apanhar. A gente está falando de comportamentos, de relações sociais, e por motivos que a gente sabe, né, quais são, que a gente está falando, que por muito tempo foi normal que as mulheres, imagine, vai fazer 20 anos, daqui 2 anos, da Lei Maria da Penha, 20 anos. Só há 20 anos, na história da humanidade no Brasil, a história da nação, tornou-se crime inafiançável a violência contra a mulher. Feminicídio de 2015, o crime de feminicídio, não era crime. Então, é muito recente os marcos legais, né? Bom, eu quero agradecer por todas as explicações. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu acredito que a gente conseguiu transmitir para esse ano de 2024 a tônica do trabalho que vai ser desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres em Mato Grosso do Sul. O trabalho de vocês é valoroso, nós somos aí um modelo para muitos estados do país, conforme você mesmo colocou para a gente na entrevista, a primeira subsecretaria para as mulheres do Brasil foi a nossa, e continuar insistindo nesses temas sensíveis, né? Não apenas na questão da violência, mas também no conceito do que é a misoginia, do que é o bullying, trabalhar esse associativismo executivo, legislativo, para que, além da política pública, a gente tenha isso em forma de lei, para garantir mais eficiência e eficácia de que as mulheres estão protegidas e de que os recursos públicos também estão sendo direcionados a ela. Então, eu desejo para você um ótimo trabalho, começando nesse ano de 2024, Manuela, e que a gente consiga levar essa mensagem, não apenas de paz para os espaços de trabalho, para que todos possam trabalhar muito bem, mas que tanto as famílias quanto os próprios homens, eles nos ajudem a desconstruir essa cultura misógina, violenta e que diminui a mulher todos os dias. Às vezes está no nosso inconsciente, mas é trabalhar aos poucos para que nós consigamos, daqui 20 anos de Maria da Penha vai fazer daqui a 2 anos, mas que conforme o passar do tempo, esses temas eles fiquem cada vez mais fáceis de lidar, né? Que as pessoas já entendam que isso não é normal. Obrigada. Perfeito. Obrigada a você pela oportunidade, espero que a gente possa estar juntas mais vezes, e te faço o convite para você vir até a Secretaria da Cidadania, conhecer a subsecretaria, e assim a gente caminhar juntas, porque a comunicação é uma das grandes estratégias, assim como a educação, da gente transformar essas relações sociais. E nós vamos conversar mais sim, pode deixar que eu te chamo para participar aqui com a gente novamente. Bom, e esse foi o Perspectiva com a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailoso. Voltamos numa próxima edição com um novo tema aqui na TV Alemes. Tchau, tchau, até lá. Tchau.